Eu vou abrir para compartilhar com os irmãos essas palavras do Senhor Jesus, quando ele diz aqui, a partir do versículo de número 14, a partir do 13: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus santifica a minha e sua vida através da verdade, e a palavra é a verdade. Jesus é a palavra que se fez carne, e nós temos a palavra escrita aqui, mas nós temos a palavra viva aqui, em nós, que é Jesus. O Espírito Santo que Jesus enviou disse: Ele vos lembrará de tudo que lhes tenho ordenado, que lhes tenho ensinado, e os guiará em toda a verdade. O Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4. E como em Efésios, capítulo 2, diz que em outro tempo, eu e você andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes também andávamos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos fez assentar nos lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados para fazermos as boas obras que de antemão Ele, o Pai, as preparou em Jesus Cristo, para que eu e você façamos, para que nelas eu e você andemos. Como a palavra diz aqui em Lucas, no capítulo de número 1, a partir do versículo 68. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, nos resgatar da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele, todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Então, meus irmãos, essa foi a palavra que o Senhor Ele me concedeu para compartilhar com vocês. E a minha oração e o desejo do meu coração é que o Senhor Ele fortifique vocês ainda mais. Que o Senhor ilumine os olhos do coração de vocês, dando a vocês espírito de sabedoria e de revelação. E Ele venha conceder a cada dia a graça sobre toda a tentação e dará a nós o escape, o livramento
porque Ele não permite que eu e você sejamos tentados além do que nós podemos suportar, porque o Senhor é fiel. A palavra diz que Ele é fiel, e quando vem uma tentação, Ele, em sua fidelidade, poder, em seu amor e sua graça, nos concede o livramento, o socorro, para que nós possamos suportar, para que nós possamos nos livrar, para que a gente não venha a cair, mas a gente venha a vencer, porque Jesus, Ele já derrotou o diabo, como eu li aqui para os irmãos. Eu vou estar abrindo aqui para estar compartilhando com os irmãos, especificamente o versículo, é Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14, que nos diz que o Senhor, Ele derrotou ao diabo. E não só o derrotou, mas a palavra do Senhor também diz que Ele libertou aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo diabo, pelo medo da morte. Jesus também libertou, Ele derrotou o diabo. A palavra do Senhor também nos diz que Jesus, Ele venceu a esse mundo. A palavra também nos diz que Jesus, Ele venceu a morte. E a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores por meio dele que nos amou. Isso está lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 37. Então saiba que Jesus, por mim e por você, para a glória de Deus, para a conclusão, para a consumação do propósito, Ele venceu o diabo, Ele venceu o mundo e Ele venceu a morte. E Ele deu a mim e a você essa vitória sobre o diabo, sobre a morte e sobre o mundo. A minha fé e a sua fé em Jesus nos faz vencer o diabo, resistir a ele, nos faz vencer o mundo e não amar a ele. E a minha fé e a sua fé em Jesus já nos tirou da condenação, como diz em João capítulo 5, versículo 24, que todo aquele que ouve a ele e crê naquele que o enviou, já passou da morte, não será condenado, porque já passou da morte para a vida. Ou seja, em Jesus Cristo recebeu a vitória sobre a morte. Em Jesus Cristo recebeu a libertação dos pecados. Em Jesus Cristo recebeu o perdão dos pecados e a reconciliação com o Pai. De perdido para achado, de doente para curado, de condenado para salvo, de preso e escravo para livre e libertado. E eu e você, que possamos permanecer nessa graça, na qual agora nós estamos firmes, que nos foi dada em Jesus, como diz em Romanos capítulo de número 5. E eu vou até abrir para compartilhar essa palavra com os irmãos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança, ou seja, de ter a participação, de poder vê-lo, de estar com Ele. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha o que diz agora a partir do 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Eu vou repetir o versículo 9.
como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados, veja, inimigos, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho na cruz. Mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, irmãos, o versículo do 9 ao versículo 10 nos diz que fomos justificados pelo sangue. E por estarmos justificados do sangue, nós, por meio de Jesus, seremos salvos da ira de Deus. E o versículo 10 diz que ainda quando a gente era inimigo de Deus, Deus, nos reconciliou com Ele mesmo por meio da morte de Jesus. Muito mais eu e você vamos ser salvos pela vida de Cristo. Vamos ser salvos pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Porque é em Jesus Cristo, como diz a palavra do Senhor aqui em Romanos, capítulo de número 8, versículo do 31 em diante. Na verdade, do 28 em diante. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, que Deus antes o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Irmãos, esse versículo 29 ele é muito profundo, tem muita coisa para a gente poder falar sobre ele, porque a palavra ela é bem clara. Pois aqueles que de antemão conheceu. Quando a palavra diz de antemão conheceu, aqui esse antemão é antes. Mas que antes é esse, irmãos? Quando eu e você ainda nem havíamos nascido ainda, nem existíamos ainda. A palavra do Senhor diz, conheceu, pois aqueles que de antemão conheceu. Esse conheceu é o próprio Deus em sua onisciência, em sua onipotência, ter nos destinado, predestinado, separado para o propósito. Ou seja, em sua presciência, onisciência, ele já nos conhecido, já em seu coração, em sua mente, nos seus planos, eu e você estarmos lá elaborados para um determinado tempo, para um determinado propósito e para ser aqui para essa terra enviado para fazer a sua vontade. E aí ele diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Ou seja, quando ele nos conheceu, a gente não conhecia. Quando ele nos predestinou, a gente também não sabia que era predestinado. Mas quando ele nos chamou, então agora nós o conhecemos e nós agora passamos a conhecer essa predestinação. Aos que chamou, também justificou, também perdoou, aceitou. Aos que justificou, também glorificou, também salvou, também transformou, purificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? O que nós podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus fez tudo isso, do 28 ao 30, como ele pergunta no 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Que argumento teremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra pergunta ele faz. Se é Deus quem fez tudo isso, o que eu posso dizer diante dessas coisas? E se Deus é por mim, então quem é que será contra mim? Se foi Deus quem me conheceu de antemão, que me predestinou, que me chamou e que me glorificou, então o que o homem pode fazer contra mim? Se Deus é por mim, o que o homem pode fazer contra mim? Se o próprio Deus foi quem me conheceu de antemão, se o próprio Deus foi, como diz a palavra aqui, que me predestinou e que me justificou e que me glorificou, conheceu, predestinou, chamou,
justificou e glorificou. E aí ele pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? Nada, irmãos. Não há nada, não há argumentos, não há falácia, não há teoria, não há teologia, não há defesa, não há tese, não há nada a ser dito contra isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, então quem é o homem para ser contra os que são de Deus? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará? Como não? Como não nos dará com ele, com Jesus, o Filho? E de graça todas as coisas. Se o próprio Deus, ele não poupou o próprio Filho, o próprio Filho, irmãos, então como é que Deus ele não vai nos dar todas as outras coisas com Jesus de graça? Como diz a palavra do Senhor. Com ele, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Veja, a justificação de Deus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará? É Deus quem os justifica. E se alguém fizer alguma acusação contra os escolhidos de Deus, se alguém fizer alguma acusação, essa acusação que está sendo feita contra os escolhidos de Deus é capaz de anular a justificação de Deus sobre a minha e a sua vida? Não, não é, irmãos. A palavra está fazendo várias perguntas que é para a gente poder entender, que é para ficar claro que diante da escolha de Deus, que diante do poder de Deus, que diante da graça de Deus, de dar seu Filho e depois não nos dará com ele e de graça todas as coisas, que diante da justificação de Deus não tem humanidade, não tem força do homem, não tem oposição do homem. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja a acusação, é o Senhor que nos justifica. Então nenhuma acusação anula a justificação de Deus. Cristo foi quem morreu por nós e mais, que ressuscitou e está à direita do Pai e também intercede por nós. Então não tem nenhuma condenação contra nós. Quem vai nos condenar, irmãos? Quem vai? Não há nenhuma condenação, porque a própria palavra aqui no capítulo 8, no versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E sabe por que não há condenação? Porque quando você vai lá para João, capítulo de número 5, versículo de número 24, diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, pois já passou da morte para a vida. Em Jesus, eu e você já estamos livres da condenação. Porque Marcos 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Eu e você cremos no Senhor, por isso não vamos ser condenados. Porém, entretudo, contanto, todavia, é necessário que eu e você permaneçamos.